Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o aumento de peso na menopausa. É um assunto que aflige muitas mulheres, embora tenham outros sintomas decorrentes nessa fase, nessa transição hormonal, nessa falência hormonal, melhor dizendo. Eu sei que um dos sintomas que mais afeta a mulher, que mais às vezes ela se preocupa, que mais aborrece ela, é justamente o aumento de peso e a dificuldade de emagrecer nessa fase. Então eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e vou aqui então discorrer um pouquinho sobre essa questão específica desse sintoma referente ao emagrecimento e menopausa. Bom, dia 18 de outubro é o dia que se institui o dia da menopausa. Olha só como é de grande importância esse assunto, né? E a gente sabe que realmente é fato, os estudos demonstram que após a menopausa, a mulher aumenta meio quilo anualmente, tá? Lógico, isso é uma média, o que os estudos demonstram. E que depois de 3 anos já instituída a menopausa, há um aumento de peso muito mais rápido na mulher, após os 3 anos. E a menopausa, gente, ela só é realmente considerada menopausa quando a mulher fica 1 ano, 12 meses sem haver nenhuma menstruação, sem menstruar. Anterior a essa fase, que pode começar até os 40 anos, de mulher para mulher isso tem uma variação, que pode ser dos 40 até os 50 anos, a fase que antecede a isso, a gente dá o nome de climatério ou perimenopausa, que é quando tem só as irregularidades dos ciclos menstruais, pode haver ou não os sintomas, que eu vou falar quais são os mais comuns, de maior ou menor intensidade, mas ainda há o fluxo. A partir do momento que eu fico 1 ano sem menstruar, aí realmente eu começo a considerar a menopausa. Mas isso não quer dizer que a mulher só vai se cuidar após os 40 anos, quando começar a ter sintomas, quando ela começar a perceber que algo de errado no corpo dela está em mudanças. O ideal, gente, é que essa mulher, ou que nós mulheres, começamos a nos preocupar com a nossa saúde, a nos cuidarmos quanto antes melhor. Para que realmente quando a gente chegue nessa fase, após os 40 anos, que a gente sabe que todas nós vamos passar por isso, que a gente passe da melhor forma possível. A mulher que sempre se cuidou, com certeza ela vai passar de uma maneira muito melhor, inclusive na questão do aumento de peso, né? Então, tentando sempre se manter dentro de um peso saudável, já sabendo que depois vai piorar, as coisas vão se resolver de uma forma muito melhor. Inclusive, não só a questão do peso, mas a questão dos sintomas que também podem acontecer nessa fase em virtude da disfunção hormonal, tá? Bom, a partir do momento que eu sei que tem tudo isso, esses sintomas todos e tudo mais, eu já então tenho que me cuidar. E a gente sabe que, é por isso também uma das causas que eu tô fazendo essa live, que 60% das mulheres na menopausa, elas ficam com obesidade, nem com sobrepeso. A gente sabe que um dos riscos maior da mulher ter o problema da obesidade é a questão da menopausa. Então são muitas mulheres, né? Uma quantidade muito grande e que inclusive, não só por conta dos hormônios nós ficamos mais desprotegidas, mas também a questão da gente somar a toda essa desproteção que não há mais dos hormônios no nosso corpo, na nossa saúde, somar a sobrepeso e a obesidade, a gente começa a ter muito mais risco a desenvolver outras patologias, outras doenças, né? Que pode ser doença cardiovascular, que é a primeira causa de morte, inclusive das mulheres menopausadas, câncer, hipertensão arterial, esteatose hepática, enfim, resistência insulínica, diabetes. Então, todas essas doenças são ocasionadas pelo excesso de peso. Então, a mulher começa a ter problemas não só de ordem físicas, de ordem mental, psicológicas, mas também a nível de saúde,
Por isso que nós temos que evitar, né, esse excesso de peso, né, controlar esse peso mesmo nessa fase, para ser um risco a menos para a gente não ter com relação à nossa saúde, tá? Bom, e por que ocorre esse aumento de peso, né? O aumento de peso se deve principalmente pelo desequilíbrio hormonal. Então, a progesterona começa a ser reduzida, que é um hormônio feminino, e o estrogênio começa a dar aquelas oscilações. Por isso que a gente tem essas oscilações também na menstruação, nesse período do climatério, né? Outro problema que a gente tem, que pode ocorrer esse aumento de peso, a gente pode ter, por conta de uma resistência para a ação da leptina, né? Então a leptina é um hormônio que dá saciedade pra gente, a gente começa a ficar com resistência à ação dessa leptina, então a nossa sensação de saciedade fica reduzida, o nosso sono também fica comprometido, então por causa dos fogachos a gente acaba acordando muito à noite, e o fato de eu não ter um sono reparador, eu vou buscar sempre mais alimentos durante o dia, e alimentos que vão me dar mais energia, então com uma densidade calórica mais alta, eu vou em busca de alimentos que melhoram minha ansiedade, meu estado emocional, minha irritabilidade, a mulher fica muito irritada também nesse período, e também tem mais risco, como eu falei, de ter resistência insulínica. Então essas são as principais causas que levam a mulher a aumentar o peso nesse período. Oscilações hormonais, a falta de sono, de fogachos e buscando mais alimentos e inadequados no dia seguinte, essa alteração no humor, alteração na parte emocional, né? Não tem um controle emocional bacana, e a questão da resistência à leptina e resistência à insulina. Isso com certeza vai fazer com que a gente também não só tenha dificuldade para emagrecer, mas também tenha mais fome nesse período. E sem contar, gente, que há também uma mudança no estilo de vida da mulher. A mulher nessa fase de idade, ela tá bem mais calma, né? Ela já não tem os filhos para criar, para dar de comer, então ela começa a comer com mais tranquilidade, fica com um tempo mais ocioso, os passeios dela são mais voltados para refeição fora de casa, comer em restaurante, viajar, às vezes a introdução em maior quantidade e frequência de bebidas alcoólicas, então a vida dela tá mais calma, os filhos já casaram, enfim, e por conta disso, né, é óbvio que ela tem um gasto calórico menor. E também, se não bastasse tudo isso que eu acabei de falar, a gente sabe que o metabolismo vai começando a desacelerar, porque a tendência da mulher, com o passar da idade, né, principalmente, é reduzir sua massa muscular. Então, quando eu tenho uma queda na massa muscular, eu vou ter uma queda também na minha taxa metabólica basal, ou seja, no meu gasto calórico. Então vejam quantos fatores associados podem levar a essa mulher a aumentar o peso nessa fase de vida. Por isso que a gente, sabendo de todas essas causas, a gente, como nutricionista funcional, tem que ir lá na causa para poder ajudar a mulher. Tem umas que tem mais um problema do que outro, então saber qual é realmente a causa ou as causas principais que tá levando essa mulher a aumentar o peso de uma forma muito acelerada. Já que eu disse que o ideal ou que o normal seria meio quilo anualmente. Tá? Eu recebo aqui muitos pacientes que são 5, 6, 10 quilos que aumentam nessa fase. Então, realmente é muito peso, né? E aí, como eu falei, aumentando todos os fatores de riscos, as doenças colaterais em virtude disso. Tá? E essa gordura que é chata, que é horrível, que nenhuma mulher gosta, gente. Que é aquela gordura da região do abdômen, é aquela obesidade que a gente chama de obesidade central, obesidade visceral, que é ela, inclusive, que acarreta todas essas doenças que eu acabei de falar. Então, essa gordura no abdômen é a gordura mais perigosa e é a gordura andrógena, essa gordura que a mulher adquire quando ela chega na menopausa. Então, pode acumular gordura na região do glúteo, das coxas, mas das costas. Tudo bem, não é bacana, mas não é uma gordura tão perigosa quanto aquela adquirida na menopausa, que é essa gordura central. Em média, o percentual de gordura ideal para uma mulher se manter saudável, sem intercorrências de outras doenças, em média 30% do seu peso corporal total.
né? Então 30% de massa gorda, 70% de massa livre de gordura seria em níveis aproximados ideais, né, para que essa mulher não tenha nenhum problema de saúde colateral ao excesso de gordura corporal, certo? E a dieta, gente? O que eu posso intervir? Qual é a alimentação que pode nos ajudar a evitar que a gente aumente o peso de forma acelerada, de forma desequilibrada nesse período? Bom, não é o momento da mulher fazer nenhumas dietas mirabolantes, nenhumas restrições muito severas, porque eu já sei que não vai ter consistência. E vai faltar nutriente, vai ter uma desnutrição celular, ela pode ter mais risco de perder, inclusive, mais massa muscular, pode ter mais risco, inclusive, de ter enfraquecimento ósseo, que já grande parte das mulheres tem, que é a osteopenia, a osteoporose. Então, não é o momento de eu fazer jejum intermitente. Por quê? Porque eu quero ensinar essa mulher a se alimentar, ou ela tem que se alimentar de uma forma organizada, com muito nutriente. Lógico que vai ter uma restrição calórica. Eu não posso dar para uma mulher na menopausa as mesmas calorias justas que ela gasta durante o dia, para que realmente, justamente, eu evite que ela ganhe peso. Então eu vou dar sempre um pouquinho a menos, né? E também porque a gente sabe que comer menos a gente vive mais. Então é uma mulher que, embora hoje, depois dos 50 anos, a gente saiba que as mulheres estão vivendo mais 30, 40, 45 anos, diferente de 10 anos atrás, a longevidade está muito maior, eu tenho que saber que é uma mulher de 50 anos e que eu tenho que evitar um ganho de peso. Então eu tenho que fazer uma restrição calórica, mas com alimentos de alta densidade nutricional. Uma dieta equilibrada, uma dieta que não vai gerar mais fome. Então, é uma dieta que eu vou fazer. Primeiro, gente, excluo o carboidrato, né? Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Não vou excluir carboidrato, mas eu vou dar uma dieta low carb, ou seja, com baixa quantidade de carboidratos. E os carboidratos que vão entrar aí são carboidratos de baixo índice glicêmico, ou seja, carboidratos que vão se transformar em glicose de uma forma lenta, devagar. Para quê? Para mim não gerar pico de glicemia nem pico de insulina, já que eu disse que a mulher tem uma grande tendência a criar uma resistência insulínica, principalmente pelo esse excesso de gordura no abdômen. Então eu vou manter níveis glicêmicos mais adequados, mais interessantes, tá? Sem aumentar tanto essa insulina que gera muita fome, inclusive, e uma dificuldade maior de emagrecer. Então eu vou modular esses carboidratos ao longo do dia, principalmente dando os carboidratos no meio do dia, um pouco no começo do dia, um pouco à tarde, e à noite eu reduzo os carboidratos, tá? Para não gerar ainda mais compulsão, que eu sei que de noite tem mais compulsão. Quanto mais carboidrato eu vou comer, mais compulsão eu vou ter. Então eu vou ter esse cuidado. E que tipo de carboidrato eu vou usar? Além de ser índice, o que é carboidrato de índice glicêmico? Eu já disse o que é, mas quais são? Então eu vou usar abóbora, inhame, que inclusive, além dele ser de baixo índice glicêmico, ele é um fitoestrogênio, ele faz às vezes, né, similares ao estrogênio da mulher, que está oscilante, que está em baixa, né, muitas vezes. Então é muito bacana, ele age nos mesmos receptores estrogênicos, então ele também ajuda a melhorar essa ação estrogênica, né, da mulher, e ela não ter tantos sintomas em decorrente disso. Então eu adoro dar inhame, além dele dar vitalidade, dar energia que a mulher precisa, tá? Então, abóbora, inhame, batata doce, mandioca, cará, enfim, aveia, que é um cereal. Os cereais integrais são de baixo índice glicêmico, maravilhosa, riquíssima em silício, né? Para a mulher também evitar a questão da flacidez, que ocorre muito nessa idade, para melhorar também a parte de microbiota intestinal, que ajuda bastante, porque é um pré-biótico também, a aveia, diminui colesterol, que muitas vezes a mulher nessa fase também fica com uma dislipidemia, com colesterol mais alto, porque o colesterol é matéria-prima do hormônio que ela já não fabrica, né? Então é normal ela ter uma elevação um pouquinho no colesterol. O que ela não pode é ter as coisas em conjunto,
né? Então ela tem sobrepeso, tem colesterol alto, tem glicose alta, insulina alta, então uma mulher que está oxidando, está inflamando, aí sim tudo piora na vida dela. Então esse tipo de carboidrato a gente pode dar, e carboidrato vindo de fruta também é muito interessante, sempre comer fruta com casca, bagaço, porque as fibras em conjunto vão ajudar também a dar saciedade e a modular o índice glicêmico que eu acabei de falar. Mas sempre em conjunto com uma proteína de alto valor biológico, que pode ser o frango, que pode ser o peixe, que pode ser os ovos, em menor quantidade a carne vermelha. Mas também pode ser os grãos, gente. Eu posso usar ervilha, lentilha, grão de bico, e eu posso usar uma soja que não seja transgênica, também pode ser. Enfim, esse tipo de alimentação, ele vai proteger a mulher e não vai fazer com que ela aumente tanto peso, só que as quantidades e as combinações têm que ser adequadas para a fase de idade que ela está vivendo, para a quantidade de exercícios físicos que essa mulher também vai ter que fazer, tá? Então, por exemplo, de manhã eu posso usar uma fruta com uma proteína e uma gordura boa? Sim. Se eu estou usando a fruta como carboidrato, eu não vou usar outro tipo de carboidrato. Então, tem gente que come a fruta, mais a aveia, que é saudável, mais o pão, mais a torrada, aí já fica demais. Então, eu vou ter que ter um controle maior sobre a ingestão desse carboidrato. Vou associar ele sempre a uma proteína, como eu acabei de falar para vocês, que pode ser o ovo, que pode ser peixe, que pode ser frango, tá? Ou uma proteína vegetal, através dos grãos, tá? E vou associar sempre a uma gordura. Que gordura, gente, é muito interessante também, eu uso bastante, não só para dar saciedade, mas também para a gente poder ter essa parte mais saudável neurológica, ter um pouquinho mais de equilíbrio emocional. As gorduras, o ômega 3 principalmente, ajuda muito isso. A linhaça também é um fitoestrógeno, tem lignanas que eu também utilizo bastante para melhorar também a questão intestinal, funcionamento intestinal. A chia também é rica em ômega 3. Vou usar os peixes de água fria, vou usar sementes que são ótimas, porque são fáceis de eu carregar. Eu posso estar juntando com uma fruta e fazendo os lanches intermediários, então tipo uma maçã com nozes, né? Vou usar uma banana que é rico em vitamina B6, que eu também tenho que dar uma ênfase muito bacana para as vitaminas do complexo B, mas principalmente a B6, porque a B6 diminui a ansiedade e a banana é uma das frutas mais ricas em B6. Vou dar também o magnésio, que magnésio vai diminuir essa ansiedade da mulher. Então as frutas ricas em magnésio, as sementes são ricas em magnésios, os grãos são ricos em magnésio. Então não precisa ter medo de comer feijão. Mas quando eu colocar o feijão, o ervilha ou lentilha, que é uma proteína de origem vegetal, ela também tem uma parte de carboidratos, de amido. Então, para a mulher que não quer ganhar peso, qual é a dica, gente? Se vocês vão comer feijão, ervilha, lentilha, grão de bico na hora do almoço, não vai usar outro tipo de carboidrato. Eu não vou pôr aí arroz, eu não vou pôr batata, não vou pôr mandioca, não vou pôr abóbora, porque eu quis comer a lentilha. Se eu quero comer uma fruta depois do almoço, então a fruta é meu carboidrato. Não vou pôr arroz, não vou pôr esses tubérculos, essas raízes, né? Não vou pôr o grão. Então escolha um carboidrato e é ele que você vai consumir naquela refeição, que seja no café da manhã, que seja nos lanches intermediários da manhã ou da tarde, que seja no almoço. E no jantar eu vou evitá-los, tá? E sempre lembrando, uma coisa importante é que todas essas raízes que eu falei, elas são muito boas para a gente poder modular também os hormônios, tá? Melhorar essa questão de funcionamento. Eu sei que a gente está numa depressão hormonal, de uma carência hormonal, né? Mas eles são muito bons para a gente poder ajudar um pouquinho. Eles têm um comportamento que eles vão me dar uma modulação melhor e vão diminuir os sintomas que eu tenho da menopausa, tá? Então é interessante demais eu usar esse tipo de raízes, de tubérculos, né, durante esse período todo. Também vou dar ênfase, gente, a proteína. Eu não posso esquecer também de dizer que ela também dá muita saciedade, assim como a gordura. Então é bacana que vocês consumam uma quantidade boa de proteína, não é para comer aquela miséria. Além do que, a quantidade adequada de proteína, que gira em torno de 1 a 1,5 a 1,5 por quilograma de
por quilograma de peso ao dia. Então, se eu tenho 60 quilos, gente, eu vou comer 75 gramas de proteína ao dia, pelo menos eu preciso comer isso. A mais é só se eu treinar muito, mas do contrário, isso é bacana para a gente proteger essa questão da massa muscular, né? E para dar saciedade. Então, para poder fazer neurotransmissores, para melhorar o sistema imunológico, ela tem excelentes ações importantíssimas, né? Então, a gente vai proporcionar ao nosso corpo tudo aquilo que ele precisa, que é o carboidrato comedido, a proteína na quantidade certa, as gorduras eu dou até a mais, não só as sementes, os peixes de água fria, a chia, a linhaça, mas o azeite de oliva, o óleo de coco, só cozinhar com eles, né? Que é muito mais legal, que são bem menos oxidativos, inclusive são anti-inflamatórios e vão ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Enfim, o óleo de coco que também ajuda na energia, então é por isso que eu também às vezes faço uso muito dele, né? E ele tem uma estabilidade melhor ao calor e também é legal a gente estar usando eles no pré-treino, eu gosto bastante também. Além disso, gente, as proteínas também são importantes, voltando a elas novamente, porque elas também têm triptofano. O triptofano é um aminoácido importantíssimo que está presente no peixe, nos ovos, no frango, enfim, na carne. Ele é muito bom porque ele vai ser um precursor da serotonina. E a serotonina vai dar um bem-estar, a felicidade, vai deixar a gente com humor melhor. Que nessa fase a gente tem uma alteração incrível, né? Então é interessante vocês fazerem uso de uma proteína de valor biológico bacana para poder ter o triptofano e ter então a serotonina e melhorar esse estado de humor, de ansiedade, de irritabilidade de vocês, tá? Então, falei da B6, falei do magnésio, que é importante, falo também da vitamina E, que está presente nas sementes, que diminui bastante os fogachos também. Então, olha aí, uma coisa boa tem várias funções, né? Então, eu tenho, às vezes, um alimento que é rico em tudo isso. E não posso esquecer do abacate, que tem B6, que tem magnésio, né? Então, esse é muito bacana. A gente tem que estar colocando, ele tem baixo índice glicêmico. Abacate eu dou bastante como uma fruta, as frutas vermelhas, que são riquíssimas em antioxidantes, que vão retardar o envelhecimento das células da mulher aos 50 anos, que precisa de bastante de antioxidantes. Então, quem pode comer mirtilo, framboesa, amora, açaí, né, que tem baixo índice glicêmico e também é uma fruta vermelha riquíssima em fitonutrientes. Então, todas essas frutas, vegetais, legumes, o licopeno do tomate, né, o ácido fólico, a luteína, também presente aí no espinafre, as antocianinas presentes nos arroxeados, na casca da berinjela. Então vocês veem que todos esses alimentos, que são alimentos de verdade, cada qual com a sua cor, o beta-caroteno que está presente na cenoura, na manga, na abóbora, enfim, tudo isso vai dar para as nossas células essa riqueza de nutrientes, vai dar esse aporte nutricional para poder combater não só o ganho de peso indesejado na menopausa, mas também retardar o envelhecimento das células, fazer com que a nossa pele, né, não envelheça tão rápido, fazer com que não haja uma flacidez de pele tão pronunciada. A gente pode retardar também todo esse processo de envelhecimento, tanto a nível interno do nosso corpo, de sistemas, quanto externo, se a gente tiver uma alimentação rica dessa forma que eu estou dizendo. As gorduras boas vão deixar a gente com a pele mais hidratada, vão segurar mais água do nosso corpo. E falando em água, a gente precisa também estar bem hidratada, né? Porque às vezes com a idade a gente vai perdendo essa percepção de sede. E não pode, a mulher tem que se hidratar muito bem. Às vezes a gente tem fome e na verdade é sede. Tomou um copo de água, passou a fome, né? Então, desde a água em jejum, água ao longo do dia e só retira a água durante o almoço e jantar para a digestão não ser prejudicada. E vocês mastigarem bem o alimento, comer devagar, porque isso vai fazer com que vocês comam menos, ajudem isso, até a melhorar a resistência daquela leptina que está realmente insensível às vezes e não dá pra gente tanta saciedade. Então, comendo devagar, eu vou ajudar isso,
né? Eu vou ajudar a ter saciedade com menos alimento. E falando nisso também, é importante a gente ter uma sequência interessante na hora da refeição. Primeiro as saladas, depois eu vou para a proteína, comendo devagar, e por último eu vou deixar o carboidrato, que seja o tubérculo que eu estou usando, o arroz integral, ou a quinoa, ou a fruta, eu vou comer por último. E se eu puder dar um tempinho entre a proteína e o carboidrato, melhor, porque vocês vão ver que a sua fome está mais assentada, vocês não estão com aquela fome voraz, e aí vão ter controle melhor sobre a quantidade da ingesta desse carboidrato, tá? Então, quando a gente fala tudo isso para vocês, é porque essas dicas, levando em consideração tudo isso que eu tô falando, né, somando tudo isso, é isso que vai trazer a diferença, é isso que vai trazer o resultado para vocês. Por quê? Porque quando a mulher de fato começa a ter essa irregularidade no ciclo, começa a ter esses sintomas de fogachos, começa a ter essa insônia, às vezes o libido baixa, a gente começa a sentir flácida, começa a engordar, essa transição toda, parece que o mundo vai acabar, que a gente fala, puxa, de fato, olha aí, bom, fiquei velha, e aí, a velhice chegou, aí parece que cai a ficha. Né? A mulher que não se preparou, a hora que ela recebe todo esse turbilhão de mudanças, falta o chão. Gente, mas tudo isso passa. Calma, né? Se vocês tiverem calma, buscarem ajuda, né? E começarem a introduzir todas essas mudanças, para quem já não fazia ou não faz, vamos começar a mudar. Para quem sempre fez, vai se cuidar mais ainda. Por quê? Porque é chegado o momento da gente ter esses cuidados todos com nós. Porque, como eu falei, a gente vive hoje muito mais, mas o ideal é a gente viver muito mais com qualidade de vida, produzindo. Uma mulher de 50, 60 anos, uma mulher jovem que está aí pronta para produzir, para trabalhar, para conquistar ainda muitas coisas, né, para viver, e para viver ela tem que ter saúde, ela tem que ter vitalidade. Eu dou também uma coisa importante falando de vitalidade, eu dou muito geleia real, que ajuda muito a gente isso, eu dou própolis para poder dormir melhor, que é bacana. Então dá pra gente introduzir tudo isso para as mulheres que não podem fazer